No verão de 1989, pouco antes da queda do regime comunista na Romênia, uma mansão foi leiloada discretamente nos arredores da Transilvânia. A propriedade, até então lacrada por mais de 40 anos, era conhecida apenas por moradores locais como a casa onde o tempo parou. O comprador era um colecionador austríaco de antiguidades, que não fazia ideia do que encontraria ali dentro. O que ele viu ao cruzar os portões enferrujados e as paredes cobertas de era mudaria não só sua visão da história, mas também do tempo. Localizada no topo de uma colina isolada, cercada por floresta densa e acessível apenas por uma estrada de terra desfeita pelo tempo, a mansão Dravenhart era considerada uma relíquia do século XVIII. Mas sua estrutura estava em estado surpreendente de conservação. As janelas de vidro escuro ainda estavam intactas. Os móveis cobertos por lençóis pesados pareciam nunca ter sido tocados pela poeira. Havia silêncio, mas não o silêncio da ausência. Um silêncio denso, quase proposital. Na primeira semana de restauração, os novos proprietários encontraram o que parecia ser uma galeria de retratos em um salão lateral trancado por uma porta dupla, selada por dentro com tábuas e correntes. Após violarem a entrada, descobriram 17 quadros emoldurados, pendurados em sequência por toda a parede. Cada um representava uma figura semelhante. Uma pessoa de pele pálida, cabelos escuros, olhar fixo, vestida com roupas de épocas distintas, variando do barroco ao início do século XX. Mas havia algo estranho. Os traços do rosto eram sempre os mesmos. A simetria, a proporção, o olhar. Eram idênticos. A princípio, pensou-se que se tratava de um retrato idealizado, repetido ao longo das gerações. Mas a análise de um restaurador contratado revelou algo mais intrigante. As pinturas eram autênticas. Cada uma havia sido feita com tintas e materiais compatíveis com o período retratado. Pinceladas, técnicas e envelhecimento confirmavam sua legitimidade. Não eram cópias. Eram retratos reais, feitos em diferentes séculos, mas com o mesmo rosto. O colecionador, desconfiado, decidiu pesquisar o histórico da família que morou ali. Foi assim que surgiu o nome Dravenhart, uma linhagem nobre pouco conhecida fora da região, com registros esparsos e uma genealogia fragmentada. O patriarca Sebastian von Dravenhart apareceu pela primeira vez em um registro de terras datado de 1683. Ele era descrito como um homem de aparência jovem, discreto, mas influente, que mantinha suas propriedades longe do escrutínio público. A família não costumava participar de eventos sociais, nem aparecer em retratos públicos, mas mantinha, segundo registros e relatos de antigos funcionários, uma tradição de eternizar seus membros em pintura privada. Os moradores vizinhos da época diziam que a mansão sempre era movimentada, mas nunca à luz do dia. Festas, à meia-noite, carruagens chegando em silêncio e velas acesas em janelas durante o amanhecer. Para alguns, era apenas excêntrico. Para outros, era o tipo de coisa que se escolhe não questionar. O que mais intrigava, no entanto, não eram os quadros. Eram os diários encontrados no porão, cobertos por couro, com páginas amareladas e letras finas. Os livros continham registros de acontecimentos da família desde 1702. Relatos escritos com calma, como se o tempo não fosse um fator. E entre as páginas, frases como: "Hoje, Evangeline decidiu entrar em repouso prolongado. Retornará em 30 anos. O sol a tem incomodado mais do que o habitual. A pintura de Cornélios está pronta. O artista estranhou não haver rugas. Disse que precisava de inspiração. Ele agora inspira os corvos." Nada era explícito, mas tudo soava errado. Como se a família tivesse seus próprios ritmos, suas próprias regras, e não se curvasse às leis do tempo, da biologia ou da moral.
Ao investigar mais a fundo, os novos donos perceberam que estavam diante de algo que talvez não deveria ser revelado. Um tipo de história que não se encontra em livros, mas que resiste em sombras e sussurros, a história de uma linhagem que se recusou a morrer. Na próxima parte, você vai conhecer os nomes por trás dos retratos, as cartas trocadas entre membros da família e os relatos de funcionários que nunca mais foram vistos depois de trabalhar na mansão. Porque às vezes o sangue azul pode esconder algo muito mais antigo. O Salão dos Retratos, encontrado trancado dentro da mansão Dravenhart, logo se tornou o centro das atenções. Os restauradores chamaram especialistas em arte europeia dos séculos 17 ao 20 para analisar as peças. Um deles, o professor Johannes Ketter, afirmou publicamente: em 30 anos de análise, nunca vi algo tão preciso, tão tecnicamente distinto e ainda assim tão repetitivo. São rostos idênticos pintados por mãos de diferentes épocas. Isso não deveria ser possível. Os quadros estavam dispostos em ordem cronológica. O primeiro datava de 1704. A última pintura era de 1927. Em todos, a mesma figura. Em alguns, trajando casacas ornamentadas. Em outros, vestidos formais, uniformes, militares ou roupas de luto. Os cabelos mudavam levemente, o estilo artístico também. Mas os olhos jamais mudavam. Os retratos tinham placas douradas com nomes e datas. Entre eles, Sebastian von Dravenhart, 1704, Evangeline Dravenhart, 1731, Cornelius Dravenhart, 1812, Isadora Dravenhart, 1858, Matias Dravenhart, 1927. Mas não havia mortes registradas, nenhuma cruz, nenhuma data final, apenas nomes, anos e o silêncio das molduras, como se aquelas pessoas nunca tivessem partido. Nos dias seguintes, vasculhando a ala norte da mansão, os restauradores encontraram um cômodo escondido atrás de uma lareira desativada. Era um arquivo pessoal, contendo mais de 200 cartas organizadas em caixas de madeira, preservadas com lavanda seca e cera selante. As cartas não estavam escritas para o público. Eram trocas internas entre membros da família e traziam à tona o lado mais sombrio da história. Uma delas, escrita por Cornelius para Sebastian, dizia: evitar o espelho no quarto oeste. A luz do novo vitral está refletindo o que não deve ser visto. Precisamos girar o quadro de Evangeline antes que algum criado note a diferença. Em outra, Isadora escreve para uma figura chamada Anselmo. Ele se alimentou antes da hora, está inquieto, não aceita o repouso, tivemos que movê-lo para o andar inferior. A carne do cão não basta mais, ele quer lembrar quem era. Essas cartas não continham detalhes explícitos, mas a linguagem, os nomes recorrentes e a frieza nos relatos criavam uma sensação clara. Havia regras naquela família que não seguiam as leis da vida comum. Um trecho recorrente aparecia ao final de muitas cartas. Que o ciclo continue, que a sede não desperte sem comando, que o sangue nos mantenha. Os restauradores começaram a notar outro detalhe. Os quadros não acumulavam poeira como o restante da mansão. Eles pareciam limpos, vívidos, quase frescos. Um dos restauradores chegou a afirmar em entrevista anônima: tive a impressão de que o quadro me olhava, mas não como uma pintura, como alguém esperando ser lembrado. Além das cartas, foram encontrados 3 livros de contabilidade da família, com registros de pagamento a funcionários. Mas mais estranho do que os pagamentos era a duração dos contratos. Quase todos os nomes apareciam apenas uma vez, com permanências curtas, de 3 meses no máximo. Muitos dos empregados vinham de países vizinhos, como Ucrânia e Bulgária. Sempre estrangeiros. Nenhum registro de retorno, nenhuma carta de recomendação.
Um diário escondido entre os livros contábeis pertencia a uma jovem chamada Anka, contratada como arrumadeira em 1903. Suas anotações eram simples no início. Rotinas domésticas, observações sobre os móveis antigos, mas nas últimas páginas a escrita muda, fica trêmula com espaços rasurados. O Sr. Cornélios não sai durante o dia. Ele anda descalço e em silêncio. Não faz barulho, mas à noite o piso geme quando ele se move. Eu juro que vi a senhorita Evangeline entrar no salão dos retratos, mas o quadro dela estava ali e ela olhou para ele, como se lembrasse de algo esquecido. A última anotação é de 11 de dezembro de 1903. A porta trancou sozinha. A vela apagou. Eu ouço algo no corredor. Não é passo, é respiração. Anka nunca mais foi mencionada nos registros. Nos dias finais da restauração, os novos donos decidiram lacrar novamente o Salão dos Retratos, não por medo, mas por respeito. E talvez por um tipo de intuição. Afinal, há histórias que não devem ser contadas em voz alta, só sussurradas. Na próxima parte, vamos descobrir como o governo tentou apagar os Dravenhart da história e por que, mesmo com a mansão abandonada, a linhagem jamais foi dada como extinta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região da Transilvânia passou por sucessivas mudanças de poder. Em meio ao caos, muitas famílias aristocráticas perderam suas propriedades, seus títulos e, em muitos casos, suas vidas. Mas os Dravenhart, curiosamente, continuaram intocados. Segundo registros da época, ninguém os denunciou, ninguém os acusou e ninguém tentou expulsá-los. Era como se nem os regimes mais agressivos tivessem coragem de confrontá-los. Foi só em 1948, com o avanço do regime comunista, que algo mudou. Um relatório interno do Ministério do Interior, classificado como confidencial por mais de 5 décadas, revela que um agente de campo foi enviado até a mansão Dravenhart com a missão de avaliar e tomar controle do patrimônio burguês improdutivo. Seu nome era Dumitru Vasili e o relatório de sua visita é peculiar. Segundo Dumitru, ao chegar na propriedade, não encontrou resistência. A mansão estava silenciosa, os portões abertos, e um homem, alto, magro, pálido, o recebeu sem dizer uma única palavra. Apenas entregou um envelope com o brasão da família. Dentro, uma carta com poucas linhas, assinada por Sebastian von Dravenhart. A mansão já serviu ao seu propósito. O sangue não pertence mais a esta terra. Tomem os livros se quiserem, mas saibam, o que não pode ser queimado jamais será esquecido. Dumitru relatou que, ao tentar questionar o homem, este simplesmente se virou e caminhou para o interior da casa, desaparecendo após cruzar uma porta pesada que foi trancada por dentro. Nenhum outro membro da família foi encontrado, nenhum criado, nenhum sinal de vida. No dia seguinte, uma equipe militar foi enviada para confiscar os bens. Encontraram a casa vazia, comida posta sobre a mesa de jantar, roupas sobre as cadeiras, velas apagadas, mas nenhum sinal de fuga ou confronto, apenas o silêncio. E os quadros? O governo confiscou parte da mobília, queimou documentos e fechou a propriedade. Os retratos foram deixados por decisão dos próprios oficiais, que alegaram sentir um mal-estar inexplicável ao tentar removê-los. Um dos soldados relatou que os quadros faziam barulho como se a madeira estalasse sozinha quando tocados. O salão foi trancado e a mansão abandonada. Nos anos seguintes, os registros dos Dravenhart foram removidos de arquivos públicos. Títulos de nobreza, propriedades, certidões de nascimento e óbito, tudo desapareceu. Oficialmente, a família deixou de existir. Mas isso nunca foi verdade. Em 1957, um jovem bibliotecário chamado Petri Lungo, encarregado de catalogar,
documentos antigos do regime, encontrou uma pasta marcada com um selo quebrado. Dentro havia uma cópia da carta de Sebastian, registros do inventário da mansão e uma única fotografia. Nela, vê-se uma figura feminina parada na sacada da mansão, olhando diretamente para a câmera. A imagem é granulada, mas seu rosto é nítido. Comparando com um dos quadros de 1731, percebe-se é Evangeline Dravenhart, com os mesmos olhos, o mesmo semblante, o mesmo sorriso sutil. A foto estava datada, 13 de março de 1952. Petri tentou investigar mais. 3 semanas depois, ele foi afastado da biblioteca por instabilidade emocional. Nunca mais publicou nada. Seu caderno de anotações, no entanto, foi encontrado anos depois por sua filha. E em uma das páginas, ele escreveu: "Eles não sumiram, só aprenderam a não deixar rastros." Alguns estudiosos independentes afirmam que a família Dravenhart teria feito um pacto silencioso com o Estado. Outros acreditam que o governo os temia, não por superstição, mas por algo mais concreto. Há relatos não confirmados de reuniões noturnas, visitas de figuras influentes à mansão entre as décadas de 1950 e 1980, sempre às escondidas. Como se a linhagem tivesse se tornado parte de algo maior, mais político. Um poder não eleito, mas eterno. A mansão permaneceu lacrada por mais de 40 anos. Nenhuma reforma, nenhum leilão, nenhuma menção. Apenas um lugar no mapa sem nome, cercado por árvores que cresceram como muralhas. Na próxima parte, você vai conhecer o relato de um restaurador que, após a reabertura da mansão em 1989, afirma ter visto uma mulher viva, idêntica ao retrato de 1711, e a imagem que ele tentou registrar, mas que nunca conseguiu capturar por completo, porque alguns rostos não pertencem a uma só época. Quando a mansão Dravenhart foi oficialmente reaberta após o colapso do regime comunista em 1989, a propriedade estava, contra todas as expectativas, praticamente intacta, sem saques, sem pichações, sem vandalismo, como se, por algum motivo não explicado, a casa tivesse sido protegida pelo silêncio. Não por grades ou guardas, mas por uma ausência de interesse, forçada. O novo proprietário era Heinrich Baumann, um colecionador austríaco de móveis históricos e tapeçarias barrocas. Baumann havia adquirido a mansão em um leilão restrito, sem concorrência, por um valor surpreendentemente baixo. Em entrevistas posteriores, disse que ficou fascinado com a arquitetura da casa, mas também com o fato de ela ter permanecido intocada por mais de meio século, como se tivesse parado no tempo. Ao entrar pela primeira vez, acompanhado por restauradores e historiadores contratados, Baumann descreveu a sensação como estar sendo observado o tempo todo, mesmo em salas vazias. O ar parecia mais frio por dentro do que fora, mesmo sem rachaduras ou umidade aparente. Os objetos estavam cobertos por lençóis e poeira, mas organizados com precisão, como se alguém tivesse se ausentado apenas por um momento. Foi durante os primeiros dias de inspeção que um dos restauradores, Julius Kramer, declarou ter vivido algo inexplicável. Kramer, especialista em tapeçaria, flamenga e arte sacra, foi encarregado de catalogar os tecidos e peças decorativas dos corredores. Ao subir sozinho para o segundo andar, afirma ter visto no fim do corredor principal uma figura feminina parada em frente a uma janela. Vestia um traje longo, escuro, em estilo vitoriano, com cabelos presos e postura ereta. Estava de costas. Julius chamou, pensando tratar-se de uma funcionária. A mulher não respondeu. Ele então se aproximou.
Quando chegou a menos de 5 metros, a figura se virou e, segundo o restaurador, era idêntica ao retrato de Evangeline Dravenhart, datado de 1731. Os mesmos olhos cinzentos, a mesma expressão serena, a pele pálida, quase translúcida. O mais perturbador, segundo ele, não foi a semelhança. Foi o tempo de reação da mulher. Ela o encarou por mais de 10 segundos em completo silêncio. Depois, virou-se e entrou por uma das portas. Quando Julius a seguiu, o quarto estava vazio. Nenhuma saída nos fundos. Apenas cortinas pesadas e um espelho coberto por um lençol escuro. Ele correu até o grupo para contar o que havia visto. Os demais funcionários subiram, revistaram a ala inteira. Nada. Nenhuma pegada, nenhuma roupa, nenhum vestígio de presença. A segurança revisou as câmeras, que cobriam apenas as entradas externas. Nenhuma movimentação havia sido registrada. No dia seguinte, Kramer trouxe uma câmera analógica e voltou sozinho à mansão. Passou horas tentando captar detalhes, focando principalmente nos retratos. Quando revelou os negativos, notou algo estranho. Uma das imagens feita no Salão dos Quadros parecia conter uma silhueta esmaecida, próxima à moldura de Evangeline. Era como uma figura translúcida, borrada, que não estava presente no momento do clique. A imagem nunca foi publicada. Julius, dias depois, abandonou o projeto. Mudou-se para a Alemanha e, segundo conhecidos, recusava falar sobre o assunto. Em uma carta deixada para Bauman, escreveu: "Não me peça para voltar. O tempo naquela casa não é como o nosso, e há olhos onde não há rostos." A história espalhou-se discretamente entre historiadores da região. E logo surgiram relatos semelhantes. Entregadores dizendo ouvir sussurros dentro da mansão vazia. Visitantes jurando que um dos quadros mudava de cor sob a luz da lua. Técnicos relatando falhas nos equipamentos apenas quando entravam na ala dos retratos. O mais impressionante aconteceu em 1997, quando um cineasta independente chamado Tibor Hacks tentou gravar um documentário sobre famílias nobres esquecidas. Ele visitou a mansão com permissão, fez registros em vídeo, mas, ao revisar as imagens, percebeu que todas as cenas internas estavam distorcidas, sombras alongadas, ecos de áudio que não haviam sido gravados. Em uma das fitas, uma voz sussurra algo em húngaro antigo. O sangue não muda, só se esconde. Desde então, a mansão voltou a ser fechada ao público, não por proibição oficial, mas por iniciativa dos próprios donos. O portão permanece trancado, a estrada coberta por folhas e galhos, como se a floresta quisesse encobrir seus segredos. Na próxima e última parte, vamos explorar as teorias sobre a linhagem Dravenhart. Teriam eles realmente burlado o tempo? Ou seriam apenas símbolos vivos de uma herança que a história tentou apagar? E mais, importante, se a linhagem ainda existe, onde estão eles agora? Após mais de 3 séculos de existência documentada e mais de meio século de silêncio, a família Dravenhart permanece um dos maiores mistérios não registrados da Europa Central. Não há certidões de óbito, não há herdeiros públicos, não há registros civis atuais. Apenas uma casa, retratos que não envelhecem e fragmentos dispersos de testemunhos que jamais foram oficialmente aceitos. Mas será mesmo possível que uma família tenha vencido o tempo? Ou seria o tempo quem simplesmente se curvou diante deles? Pesquisadores independentes vêm reunindo informações há anos. E entre recortes de jornais antigos, registros eclesiásticos e arquivos de imigração de baixa circulação, surgiram padrões. Por exemplo, o nome Dravenhart reaparece discretamente em diferentes países, sempre ligado a pessoas que evitam fotos, vivem isoladas ou trabalham em áreas noturnas. Hotéis de luxo, arquivos históricos
Institutos de Pesquisa Genética. Caso curioso foi relatado em Zurique, no ano de 2008. Um especialista em restauração de arte, durante uma exposição sobre retratos históricos, identificou uma mulher entre o público que parecia idêntica a um quadro de 1794. Ao tentar abordá-la, ela sorriu e respondeu em alemão antigo: "Algumas molduras guardam mais do que tinta." Ela então desapareceu entre os corredores. Nenhum registro de entrada, nenhuma câmera captou seu rosto com nitidez. Mas o restaurador, traumatizado, passou a pesquisar obsessivamente por retratos de época e jurava que encontrava sempre o mesmo olhar. Outra teoria vem do campo da genética forense. Em 2014, um laboratório europeu que analisava padrões genéticos raros em populações isoladas publicou um estudo sobre um grupo familiar cuja taxa de mutação celular era praticamente nula. O estudo foi retirado do ar em menos de 24 horas. Um dos pesquisadores envolvidos foi entrevistado anonimamente anos depois. Disse apenas: "O corpo envelhece. Mas, em alguns casos, ele escolhe não fazer isso." Mas a teoria mais perturbadora não está nos laboratórios ou arquivos. Está nas ruínas do silêncio. Alguns estudiosos acreditam que os Dravenhart não foram uma família qualquer, mas o último ramo preservado de uma linhagem que se originou muito antes dos registros cristãos. Um povo que viveu à margem, que compreendia ritmos diferentes do corpo, do tempo, da luz. Uma herança esquecida ou apagada. Segundo essa hipótese, os Dravenhart não são monstros, nem entidades sobrenaturais. São apenas a evidência de que nem todos os seres humanos são exatamente iguais. De que há exceções que a história, por medo ou por arrogância, decidiu varrer para debaixo da terra. O nome dessa teoria é simples: a linhagem do sangue puro. E se essa linhagem ainda existe, o que até hoje nenhum especialista conseguiu descartar completamente, então ela não está nas masmorras da história, mas no presente, misturada entre nós, calada, observadora. E se as pessoas dos quadros ainda caminham por aí? E se a mansão não é um túmulo, mas apenas um ponto de retorno? E se o tempo não venceu os Dravenhart, porque eles nunca lutaram contra ele? As autoridades não se manifestam. O local permanece fechado. As fotografias não são liberadas. Mas os quadros continuam no mesmo lugar, imóveis, intactos. E alguns visitantes que ainda conseguem acesso, de maneira não oficial, dizem que de tempos em tempos uma das pinturas muda levemente de posição, como se alguém as estivesse atualizando. Você acredita que uma família pode ter vencido o tempo? Já viu rostos que pareciam deslocados do tempo? O que você faria se reconhecesse um rosto de 200 anos atrás? Andando hoje pelas ruas? Deixe seu comentário. Compartilhe suas teorias. E inscreva-se para mais histórias, como esta, sobre os arquivos que o tempo tentou esconder. Porque talvez alguns legados não sejam eternos, eles são apenas escondidos.